Beleza, pessoal? Vamos continuar vendo alguma coisa aqui sobre CSS. Para esta aula, eu já montei aqui no Sublime Text um HTML básico, chamei minha folha de estilo já, está aqui minha folha de estilo, tá certo? Aqui está o link. Criei aqui um parágrafo e um H1. Abri no navegador, aqui está o meu documento. Primeiramente, pessoal, vou mostrar para vocês o seguinte. Existe um comando onde eu posso inserir conteúdo por meio de CSS dentro dos meus elementos. Como isso acontece? Então, vou vir aqui, ó, eu vou selecionar o parágrafo, aqui no CSS, ó, P. Existe um comando chamado before, tá? E nesse comando, ele vai inserir algum conteúdo antes de começar o parágrafo. Então, como é que funciona? Vou colocar aqui, ó, content, dois pontos, entre aspas duplas ou simples, tá? Vou colocar aqui um valor em texto, por exemplo, início. Vou dar um Ctrl S, venho aqui no meu exemplo, vejam bem, F5. Olha aqui, esse início aqui, essa palavra início, foi inserido por CSS. Também, seguindo essa linha, eu tenho aqui, ó, P, dois pontos, o comando after. Abre e fecha chaves, aqui, ó, content, dois pontos, aqui entre aspas simples ou duplas, eu vou colocar o valor, por exemplo, final. Vou dar um Ctrl S, vou dar um F5. Vejam só, esse valor aqui que está no final foi inserido por um comando CSS, que é o comando after. Beleza? Também eu posso inserir imagens. Aqui no meu diretório eu tenho essa imagem aqui chamada ícone, do tipo PNG. E como é que eu vou inserir ela? Eu vou tirar aqui esse texto. Vejam bem, aqui no before, vou colocar, ó, URL, abrir e fechar parênteses, e aqui dentro vou colocar a URL da minha imagem, que está no mesmo diretório, né? E ela se chama ícone.png. Vou dar um Ctrl S, venho aqui, ó, F5. Veja que a minha imagem foi inserida antes, né? Before, antes do parágrafo. Para inserir depois, eu venho aqui, ó, no after, coloco aqui, ó, URL, abre e fecha parênteses, ícone.png. Ctrl S, venho aqui no meu exemplo, F5. Olha ali, foi inserida a imagem. Vamos falar, pessoal, sobre as cores, tá? A gente consegue utilizar as cores para modificar aqui o background, a gente pode modificar a cor do texto, a cor das bordas, enfim. As cores são de fato importantíssimos na web para estilizar o nosso site. E como é que nós podemos declarar uma cor? Vou tirar aqui esses comandos, vou selecionar, por exemplo, body, e veja o seguinte, background, a gente tem utilizado até esse momento o nome da cor em inglês, não é? Aqui, por exemplo, background red, vou dar um Ctrl S, venho aqui, F5, vejam bem. Então, uma maneira de incluir cor é por meio do nome dela em inglês. Aqui no site W3 Schools, na seção para CSS, aqui embaixo no menu, ó, Color Names. Aqui vai ter uma tabela com uma lista de vários nomes de várias cores, ok? São muitos nomes, vocês podem utilizar aqui alguns desses nomes para poder aí setar alguma cor. Por exemplo, ó, esse violeta, vou utilizar aqui o violet. Eu venho aqui, tiro o red. Botei aqui o violeta, né? Ctrl S. Eu venho aqui no meu exemplo. F5. Vejam bem. Porém, pessoal, existem mais de 16 milhões de cores. E seria impossível pôr um nome para cada uma das cores. Realmente é impossível. Por isso, existe uma maneira de nós colocarmos o nome muito mais prático, que é por meio de código. E a gente pode colocar o código da cor de duas formas, ou pelo código hexadecimal ou pelo código RGB. Aqui nesse gráfico que eu fiz, eu tenho um exemplo de um código hexadecimal. O código hexadecimal, ele sempre começa com a tralha, né, o joguinho da velha, e aceita caracteres de 0 a F, sendo que os dois primeiros representam o vermelho, os dois seguintes representam o verde e os últimos dois representam o azul. E a mistura dessas três cores vão criar todas as outras cores. Eu também tenho aqui um modelo de RGB. Como é que funciona? Ele começa com RGB e dentro dos parênteses, separado por vírgula, eu coloco os valores de 0 a 255. Sendo que o primeiro representa o vermelho, o segundo representa o verde e o último representa o azul. E a mistura dessas cores vai dar origem às outras cores. Vamos ver na prática como funciona cada um. Por exemplo, o hexadecimal, primeiramente. Então, vou vir aqui no background, vou tirar esse comando. E vou colocar aqui, ó, tralha. Por exemplo, se eu colocar
FFFFFF é o máximo de todas as cores, o máximo de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul, não é? Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5, ficou branco. Por quê? Porque o branco é a mistura de todas as cores na sua intensidade mais plena. Eu também posso colocar, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, ausência de todas as cores. O que vai acontecer? F5 ficou preto. Porque o preto é a ausência de todas as cores. Eu posso colocar assim também, ó, FF, máximo de vermelho, 0, 0, nada de verde, 0, 0, nada de azul. Vou dar um Ctrl S. O que vai acontecer? Vou dar um F5, ficou tudo vermelho. Posso fazer assim também, ó. Nada de vermelho, o máximo de verde, nada de azul. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no navegador. F5, olha só, ficou um verde, bem forte, né? E posso também fazer, ó, nada de vermelho, nada de verde e o máximo de azul. Vou dar um Ctrl S. Eu venho aqui, F5. Vejam bem. É claro, posso ir misturando as cores. Por exemplo, vou vir aqui, ó, é D, D2, 3F. Por exemplo, vou dar um Ctrl S. Venho aqui, F5, olha só, criou esse amarelo. É claro que eu não posso ficar chutando as cores ou memorizar todas as cores, porque realmente é complicado, né? Então como é que eu posso colocar uma cor aqui exata a que eu quero? Eu posso utilizar uma ferramenta gráfica, por exemplo, pessoal. Aqui no Photoshop, vejam bem, se eu clicar aqui nesse ícone, vai me abrir essa janela e aqui eu posso escolher as cores que eu desejar, ó, clicando e arrastando aqui dentro. Eu posso selecionar também aqui, ó, várias cores, as tonalidades dessa cor. Vejam bem. E aqui embaixo vai me dar um código que representa o código hexadecimal dessa cor escolhida. Por exemplo, que é esse verde. Então, se eu copiar isso aqui, eu vou dar um Ctrl C. Eu venho aqui, vou dar um Ctrl V. Vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui no meu exemplo. F5. Vejam bem. Então, eu posso utilizar uma ferramenta gráfica. Quem não tem um Photoshop, pode vir aqui, ó, no site www.colorpicker.com. Nesse site eu tenho essa ferramenta, onde eu também posso escolher as cores, assim como fiz lá no Photoshop. E aqui vai me dar o código hexadecimal. Aqui me deu esse azul, né? Vou dar um Ctrl C. Eu venho aqui, Ctrl V, Ctrl S. Venho no meu exemplo, F5. Vejam bem aqui a cor azul. Também, pessoal, com relação ao RGB, como é que funciona? O RGB, eu vou colocar, ó, RGB, entre parênteses, eu vou colocar valores de 0 a 255. Por exemplo, se eu colocar 255,255,255, o que vai acontecer? Vai dar um Ctrl S, tá o máximo de vermelho, o máximo de verde, o máximo de azul. Aí vou vir aqui, ó, F5, ficou branco, porque o branco é a mistura de todas as cores. Se eu colocar 0, 0, 0, vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5, ficou preto, porque o preto é a ausência de cor. E posso ir fazendo assim, ó, 255, máximo de vermelho, sem verde e sem azul. Vai dar um Ctrl S, vem aqui, F5, ficou tudo vermelho. Vou tirar aqui, ó, 0 de vermelho, o máximo de verde. Vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5, olha só. Eu vou tirar aqui o verde, vou botar 0, e vou botar aqui o máximo de azul, 255. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui, F5. Vejam bem, fica tudo azul. E claro, assim como fiz no RGB, eu posso mesclando. Posso botar aqui, por exemplo, 56, aqui, ó, 78, e aqui eu posso colocar, por exemplo, 76. Vou dar um Ctrl S, vem aqui no meu exemplo, F5. Olha a cor que criou. Também, eu não posso ficar chutando as cores. Se eu quiser uma cor exata, eu posso vir aqui num programa gráfico, como o Photoshop, né? Eu tenho aqui essa ferramenta, clico aqui, ó, escolho a cor, né? Aí aqui vai me dar, ó, RGB. Aqui deu 74, 183 e 193. Aí vou vir aqui, ó, vou colocar 74, aí 183 e aqui foi 193, se eu não me engano. Aí vou dar um Ctrl S, vem aqui, F5, vejam bem. E da mesma forma, se eu não tiver o Photoshop, posso utilizar aqui esse site, escolher uma cor, e aqui vai me dar o RGB da cor, tá? Ok? É só copiar e colocar aqui. Então, pessoal, é dessa forma que a gente vai definindo cores na web. Você pode utilizar ou o modelo RGB, ou o código hexadecimal,
ou você pode utilizar o nome da cor em inglês. Se você não souber o nome, pode vir aqui nessa tabela do W3 Schools, olha. Tem várias cores e os nomes delas, beleza? Aqui no W3 Schools também, eu tenho essa ferramenta, o Color Picker. Se eu clicar aqui, ó, veja bem, eu também posso selecionar a cor aqui, a tonalidade da cor, e aqui vai me dar o hexadecimal, tá certo? Então, pessoal, essa aula eu vou deixar por aqui, na próxima aula a gente continua, valeu!